eu acho que uma das minhas maiores lutas internas é a luta entre o material e o imaterial, que a gente poderia chamar de espiritual, sem necessariamente colocar um sentido religioso nessa palavra. E consigo te explicar rapidamente para você entender sobre o que eu vou falar aqui nessa conversa. O que é essa luta? O material é aquilo que nós conseguimos ver e pegar, e portanto, quando a gente não tem, é extremamente atrativo. Do tipo, eu quero um iPhone novo, eu quero um carro novo, eu quero uma casa, eu quero essa roupa, esse tênis, e por aí vai. Só que o material é aquela coisa que uma vez que você tem, ela rapidamente vai perdendo a graça. Então, importa o que seja, e pode ser muito legal. Por exemplo, eu tenho um monitor de 49 polegadas aqui, ultra wide, que eu sempre quis ter, e é muito legal, eu continuo gostando dele. Mas ele para de causar aquela satisfação de quando ele chegou e eu usei pela primeira vez. Já o imaterial é o contrário. Ele não tem muita atratividade quando você pensa nele, do tipo, rezar, ou ficar com os meus filhos ali. Ficar com meus filhos até parece um negócio maravilhoso. O material ele tem essa coisa de parecer muito maravilhoso quando você pensa. Mas você não tem tanto ímpeto de viver ele, assim. Pô, eu fico empolgado para rezar um rosário durante 2 horas. Eu fico empolgado para passar 2 horas repetindo uma mesma brincadeira com meu filho. Não dá para dizer que causa essa empolgação, igual causa, eu vou lá pegar o celular novo, entendeu? Então, o imaterial tem essa característica de ele não é tão atrativo quanto o material quando você não tem, mas uma vez que você tem ele e você começa a viver com ele repetidamente, você vai colhendo frutos inimagináveis. Do tipo, é um pouco repetitivo e não dá muito ânimo, empolgação eu ficar 2 horas repetindo a mesma brincadeira. Mas conforme os dias vão passando, eu vou fazendo isso com meus filhos, eu vou sentindo uma satisfação enorme. Conforme não é tão empolgante ficar 2 horas rezando o rosário, mas quando eu passo semanas, meses fazendo isso, eu tenho um preenchimento interior inigualável que nada material pode alcançar. E aí vem a minha dicotomia de vida, o meu dilema de vida dos últimos anos. A gente vive uma vida de intensa busca material e o Aristóteles já falava isso, né? O dinheiro, ele é o que resume todo o material. Então ele é a medida universal do material. Por isso que a busca material, ela acaba sendo busca por dinheiro, porque é o dinheiro que proporciona todas as outras coisas. Então ele é a forma que o ser humano encontrou de conseguir criar uma medida para todo bem material. E, portanto, nós passamos a nossa vida num imenso desejo por dinheiro. Ao mesmo tempo, eu percebi já na minha vida, eu não sei se você já percebeu isso, mas essa intensa busca por dinheiro não faz bem. Ela não faz bem. Ela gera muito mais mal do que bem. Ela gera muito mais ansiedade, muito mais estresse, muito mais preocupação. Ela gera muitos malefícios ao longo do caminho. Não é uma garantia, diga-se de passagem. Isso é uma coisa curiosa, né? Não é uma garantia que você vai ter o dinheiro no fim das contas. E quando, pelo contrário, trazendo um pouco do contexto religioso, não vai ter como fazer esse vídeo sem eu trazer esse contexto religioso, porque é assim que eu consigo pensar nesses termos. Mas existe uma garantia de Deus, que se você rezar, você vai estar com ele. Isso é uma garantia. Ele repete isso e garante isso muitas vezes. Na Bíblia, por exemplo. Então, o material não tem essa garantia, mas o dinheiro, ele te causa muitos maus pelo caminho e não é garantido que você vai ter ele. E mesmo quando você tem, não importa quanto você tenha, eu não sou um bilionário, mas eu já consegui ter dinheiro suficiente para meio que suprir todos os desejos que eu tinha de vida materiais. Então eu posso falar isso por uma experiência pessoal.
ele, uma vez que você supre os teus desejos pessoais, eles apenas mudam. Se você queria um celular, sei lá, você queria um iPhone tal e você tem, agora você quer o próximo iPhone. Se você queria um carro X, agora você tem, você quer o carro que é um pouco mais caro agora que esse carro X. Se você queria uma casa de um determinado jeito, agora você quer alguma outra coisa na casa. O material ele tem essa característica, você está sempre querendo mais, e é infinito, é infinito. Você não consegue parar, sem um esforço consciente, você não consegue parar de desejar uma mudança material. Então, eu tenho a casa do meu sonho, mas dali a pouco vai ter uma parede que você quer pintar de uma outra cor. Aí vai ter um cômodo que você quer reformar e fazer ele de um outro jeito. Eu tenho o carro que eu queria, mas daí você vai olhar e vai ter um carro igual que você queria, mas de outra cor. Aí vai ter um outro carro que é um pouquinho melhor e ele é um pouquinho diferente, ele tem uma marca um pouquinho mais interessante e ele custa 50, 100 mil, 200 mil a mais. Então, sempre tem esse a mais. E isso nunca te causa uma satisfação tão duradoura. Ela passa muito rápido, essa satisfação material. E você percebe, uma vez que você conquista essas coisas materiais, você percebe que as coisas que mais te deixam feliz ainda são todas imateriais. E o material, ele acaba sendo muito próximo da felicidade porque ele proporciona alguns descansos mentais que são relacionados às coisas imateriais. Por exemplo, é bom ter dinheiro para ter um plano de saúde, para saber que o meu filho vai ser bem cuidado, até mais do que eu. Quando meu filho tiver um problema de saúde, eu sei que ele vai estar num bom hospital, com um bom médico. E o plano de saúde me proporciona isso. E para ter esse plano de saúde, eu preciso de dinheiro. Então, o dinheiro, o mais perto que ele chega da felicidade é por conta de um problema social que a gente tem, de que a gente quer usar o dinheiro para um benefício imaterial. Que é, por exemplo, esse. Eu ficar mais tranquilo porque o meu filho doente não vai ter que esperar não sei quanto tempo na fila, não sei de qual hospital do SUS por causa disso, daquilo outro. Então, a minha luta interna há muito tempo se eu já cheguei a essa conclusão de que eu sou muito mais feliz quando eu não estou pensando nas conquistas materiais e quando eu estou vivendo as ações que são imateriais, que são espirituais, que me dão essas conquistas não materiais, porque eu continuo querendo coisas materiais e é um desejo mais incontrolável do que parece. E essa luta ainda se relaciona com uma outra que é muito próxima, que é o vício no celular. Porque o vício no celular é um negócio impressionante, cara. Faz anos que eu me debato internamente com esse tema, que eu já testei estratégias diferentes e nunca consegui me considerar 100% livre. Estou livre do vício no celular. E faz muito tempo que eu gasto mais tempo no celular do que eu gostaria. E não é o tempo trabalhando. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas comentam. Mas você trabalha com internet. Não é o tempo trabalhando, não é o tempo publicando um post, não é o tempo gravando um Reels, não é o tempo fazendo um carrossel, não é o tempo escrevendo um story, é o tempo que está para além do trabalho. Aí alguém vai argumentar, mas você precisa ver o que os outros estão fazendo. Não precisa, isso aí é uma mentira. Então precisa ver o que ninguém está fazendo para você fazer. Então faz muito tempo que eu vivo esse debate interno não solucionado até hoje. Eu não consegui solucionar como que eu levo a vida, o que eu preciso. Eu tenho suposições do que precisa ser feito. E do tipo, uma das coisas que eu acho que tem que ser feita é rezar. Mas essas suposições ainda não fecham a questão na minha cabeça do porquê é tão complicado lutar contra certos desejos que a gente tem e a gente não queria ter. Porque eu acho que se resume a isso, não é? Então você vai ver que esses exemplos acontecem, né? Você inveja uma pessoa e você não queria estar invejando aquilo, você queria estar feliz pelo teu amigo, que ele conquistou um negócio, mas no fundo, você tá bravo porque não foi você que conquistou e porque você queria estar no lugar dele.
Você queria não olhar para outras mulheres e olhar só para tua, mas no fundo, você tá na rua, vê uma mulher bonita e você não consegue. Você queria, e eu vejo isso direto, né? Nós temos muitos desses desejos que a gente não queria ter. E a vida, me parece que a minha vida há muito tempo é isso, né? Só vão mudando esses desejos. Hoje tem muito mais a ver com o dinheiro do que com qualquer outra coisa. Mas só vão mudando esses desejos. Como eu deixo de desejar essas coisas que eu sei que eu não. Não é nem que eu não deveria, não é uma questão de regra. Nossa, isso é mal. Mas é que simplesmente não é bom mesmo pra mim. Do tipo, ah, como eu sou casado, eu ficar olhando pra outras mulheres, vamos tentar tirar o negócio de certo e errado da jogada. Vamos só fazer um pensamento bem egoísta, assim. O que é melhor para minha felicidade pessoal? Para minha felicidade pessoal, é melhor que eu queira olhar para minha esposa, porque é ela que está comigo dentro de casa, é com ela que eu converso, é com ela que eu prometi viver, é ela que eu deveria ter desejos carnais e físicos o tempo inteiro e não com as outras. Então, de um ponto de vista muito egoísta, nada moral, nada certo e errado, 100% como eu sou mais feliz. Faz muito mais sentido não querer olhar para outras mulheres. Faz muito mais sentido querer desejar só a minha mulher, fisicamente. Porque isso com certeza vai me fazer muito mais feliz. Porque olhar para outra mulher vai me levar para um esforço imaginário, aí eu vou me imaginar com outra mulher, aí eu vou começar a comparar outra mulher com a minha, e aí a coisa vai muito longe. E isso vai causar um mal danado para a tua felicidade, porque vai estragando teu casamento. No dinheiro é bem parecido. Porque é aquela velha história, né? Você pode desejar ter mais dinheiro ou você pode mudar o teu desejo e se satisfazer com menos. Do tipo, será que eu não poderia simplesmente me satisfazer com uma casinha simples, no sítiozinho, onde eu fico tranquilo, leio meu livro, e eu não preciso do melhor celular, porque eu nem vou usar o celular tanto assim mesmo, e eu não preciso ter um carrão, porque eu quase nunca vou andar de carro mesmo. O dinheiro também tem isso. Pô, você não precisa de uma Ferrari, de um Porsche para ser feliz. Você não precisa de viagens internacionais para ser feliz. Será que não dá para eu só ajustar o meu desejo? E se eu ajustasse o meu desejo, já não seria muito mais feliz? Pô, eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza absoluta que sim. Porque, cara, são coisas, de novo, não tem nada a ver com certo e errado. É um simples pensamento egoísta e racional do que é que pode me fazer mais feliz do que o resto. E aí, quando eu penso, eu olho para essas coisas dessa forma e eu volto na minha luta interna. Porque eu desejo tanto as coisas que eu não gostaria de desejar. Eu não desejo desejar essas coisas, entendeu? E aí eu vou para uma solução. Eu encontrei, igual eu te falei, eu não tenho uma resposta, mas eu encontrei uma solução prática que eu acho que está na direção dessa resposta. E quando eu falei da oração, a oração tem a ver com essa solução prática, que é o quê? É eu moldar os meus hábitos para aquilo que eu quero desejar. Do tipo, eu sei que se todo dia eu tomar Coca-Cola, eu vou simplesmente alimentar o meu organismo no desejo de Coca-Cola. E esse é um experimento pessoal que eu já fiz, porque a gente não tem refrigerante em casa mais. Então, eu sei como é ficar muito tempo sem Coca-Cola e, de fato, chega um momento que o desejo pela Coca-Cola diminui. Mesma coisa que cerveja. Toma uma cervejinha todo dia. Daí a pouco, você está todo dia querendo tomar uma cervejinha. Começa a parar, você vai ver que parar, a depender do tempo que você se acostumou a qualquer coisa que seja, parar vai ficando cada vez mais difícil. O celular é a mesma coisa. Eu não quero ficar querendo pegar no celular, mas quanto mais tempo eu passo nele, mais tempo eu quero passar nele. Então eu percebi que a solução está em moldar o meu dia a dia, a minha rotina, o que acontece da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Por exemplo, eu tenho um hábito que faz muito tempo que eu não consigo perder ele, que é deitar na cama e querer mexer no celular antes de dormir.
Então, a última coisa que eu faço no meu dia hoje é mexer no celular. E normalmente é assistir um pedaço de uma série, cara. 10 minutos. Porque é a vida do pai, né? Aqueles 10 minutos vendo uma série já dá aquele sono sinistro. E aí eu já desligo a série e durmo. Agora, eu me lembro de vários e vários momentos da minha vida que a última coisa que eu fazia deitar na cama era ler um livro. E a própria leitura do livro me levava para o sono também. Ela tinha também esse efeito sonífero, igual tem a série, a televisão para o pai de família, né? Então eu fico pensando, cara, quanto mais tempo eu demoro para tirar esse celular antes de dormir, mais difícil vai ser. E aí vem o passo concreto que eu tenho de experiência pessoal que eu posso te dizer, que me parece ser o mais funcional, que é o seguinte: você simplesmente escolhe uma coisa muito, muito, muito pequena, aparentemente insignificante, e você coloca esta coisa pequena dentro da sua rotina. Do tipo, cara, quer saber? Eu só vou acordar 5 minutos mais cedo do que eu estou acostumado. Se eu acordo todo dia às 7 horas, eu vou acordar às 6h55. E eu começo assim, com um passo muito, muito, muito pequeno, que parece que é irrelevante. Ou, eu acho que ler é um jeito de substituir o celular. Então, eu vou ler uma página no dia. E isso parece tosco porque você não vai avançar num livro lendo uma página por dia. E talvez você até tenha dificuldade de entender um livro lendo só uma página por dia. Mas a questão para mim, ela tem a ver com aquele trecho que é: quem é fiel no pouco é fiel no muito. Me parece que esse trecho fala uma verdade sobre a vida. Ele não é um trecho religioso. Ele não é um trecho simplesmente espiritual. Ele é um fato determinado sobre como a felicidade funciona e como a mudança funciona. Que é, não adianta você tentar fazer algo dramático e grande, drástico. Vai lá e faz o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, e a hora que você se mostrar fiel nesse mínimo mínimo, você vai, de alguma forma, ganhar um ímpeto de dar um passo a mais. E aquela página vira 2. E aqueles 5 minutos antes do horário viram 10. E aí, dali a pouco, eles viram 15 e depois 20. E quando você vê, você está acordando 1 hora mais cedo. E quando você vê, você está lendo 20 páginas no dia. E o mais interessante é, uma vez que você escolhe um desses pequenos atos e você repete ele até virar um bom hábito, naturalmente você vai passar a desejar outros bons atos, porque eles têm relação. Porque isso é uma coisa doida. O bem se relaciona com o bem e o mal se relaciona com o mal, e nunca o bem se relaciona com o mal. Então, um mau hábito ele vai te trazer outros maus hábitos juntos. Um bom hábito vai te trazer outros bons hábitos juntos. Então, o que eu fico pensando? Eu parei completamente. Hoje, eu não tinha parado assim nesse nível que eu vou te falar agora. Mas agora, nos últimos 10 dias, eu fiz de fato uma retirada drástica, que é qualquer vídeo que eu veja que o cara falou que eu vou ganhar mais dinheiro, eu não assisto. O título tem, vai ganhar mais dinheiro, você vai vender mais. Eu não assisto mais. Tanto que eu tô tentando parar de fazer esses vídeos. Por quê? Porque eu percebo que, mesmo que ele seja útil para o meu negócio e prático, e de fato me ajude a fazer algo para ganhar mais dinheiro, ele vai causar um dano maior para mim, que é continuar pensando no dinheiro o tempo inteiro. Então eu vou alimentar mais ainda a minha vida, a minha cabeça, de pensamento em dinheiro. Então eu pego e eu não assisto nada disso. Vira uma mudança drástica, 100%. E aí, eu percebi que eu preciso, dentro dessa rotina, desses mínimos dos mínimos dos mínimos atos, escolher os atos que têm benefícios imateriais, espirituais, e não os que têm benefícios materiais. Tem que fazer esse disclaimer, é importante, porque senão vai confundir
a cabeça de algumas pessoas, talvez, que estejam ouvindo isso. Isso não significa que eu não vou trabalhar direito. Isso não significa que no horário de trabalho eu não vou tomar as decisões que fazem a empresa crescer, que eu não vou tomar as decisões que geram mais lucro. Isso não significa que eu não vou pensar em como fazer o meu trabalho melhor. Isso significa que eu estou tirando o máximo possível um único elemento, que é o dinheiro, da minha cabeça. E eu vou mantendo os outros elementos importantes para a minha vida material, que são, por exemplo, a minha entrega. O vídeo que eu entrego, o produto que eu vendo, como eu posso fazer meu produto melhor, como eu posso fazer o processo da minha empresa melhor. E eu sei que eu não preciso ficar pensando no dinheiro para fazer um trabalho melhor, que consequentemente vai me dar mais dinheiro. Eu posso tirar o meu foco daquilo ali, do dinheiro, e deixar o meu foco na rotina do trabalho e, aos poucos, ganhar a paz de que esta rotina bem feita vai me proporcionar o bem material que eu preciso, e sem que eu precise ficar pensando nele, sem que eu precise ficar fomentando o desejo por ter mais desse bem material. Portanto, a conclusão é escolher as pequeninas ações, os hábitos atômicos que vão te proporcionar o bem imaterial ou espiritual e vão te fazer desejar mais dele, sabendo que elas vão começar a expandir ao longo do tempo, fazendo com que você consiga vencer esse desejo pelas coisas materiais ou pelas coisas que você não quer desejar. Isso é o que eu tenho para te dizer a partir da minha reflexão pessoal. Eu não faço ideia se isso aqui é uma viagem completa para você ou se isso aqui foi útil para a tua vida. Então, deixa um comentário aí com o que você pensa. Tamo junto.